Bom, nós estamos então numa série de 4 aulas baseadas nesse livro aqui, ó, Os Conflitos do Lar e as Escolhas do Pacificador. O pastor falou aula passada, é um ministério que o Ken Sande tem nos Estados Unidos, de pacificação, né? É um sujeito treinado em resolver conflitos, né? Nós já ouvimos bastante no sermão hoje que nós devemos nos tornar pacificadores. Então, essa aula de hoje e as 2 próximas aulas vão falar sobre como que isso acontece, né? A aula passada ele deu os fundamentos da pacificação no lar, que ocorrem conflitos dentro do lar e que eles precisam ser tratados, né? Então vamos ver algumas coisinhas que já foram expostas na semana anterior. O pastor mostrou um gráfico aqui que o autor denominou o gráfico como encostas escorregadias, né? Imagine um monte que nevou, a neve ficou meio dura e tal, né? E aí você está tentando descer lá o morro. Provavelmente você vai escorregar e vai cair, tá? Porque é liso que nem um sabão. Então, quanto mais eu estou me aproximando das pontas, mais difícil eu me manter em pé. Então, mostra que exatamente o processo de pacificação passa por essa ideia desse gráfico aí, né? As reações pacificadoras são aquelas que estão na parte do cume, no top, da parte plana do morro, né? E as reações, tanto escapistas, quando eu fujo dos conflitos, não quero resolver nada, quanto mais eu me afasto disso, vou jogando para baixo do tapete, isso vai se agravando e redunda em morte lá, que é o suicídio, né? Do outro lado, quando eu tenho reações ofensivas, eu parto para combater outra pessoa, agredi-la, né? E querer resolver aquilo lá na pancada e na gritaria, também vai redundar em morte, né? Então, a sabedoria indica que a reação pacificadora é essa que está no centro aí do gráfico, né? Depois, uma outra coisa que o pastor falou semana passada, que o cerne desse livro está centrado em 4 grandes paradigmas, né? Então, o primeiro, que ele colocou como 4 Es, né? Na letra E. Primeiro, escolha glorificar a Deus, que é a passagem lá que foi lida, foi o fim da aula passada, 1 Coríntios 10, onde eu tenho que honrar a Deus recorrendo à sua graça restauradora. O outro extraia, tire a trave do seu olho, baseado lá em Mateus 7, né? Como que você quer criticar o cisco que está no olho lá do seu irmão se você tem uma trave? Pensa na trave de jogo de futebol. É exagerado mesmo. 7 metros de trave dentro do seu olho, né? Terceiro, que nós temos que enfrentar o problema, mas de maneira gentil, né? Com coragem, mas com civilidade, de maneira evangélica, né? E o último ponto é buscar sempre a reconciliação. Porque não adianta nada falar que a coisa foi tratada, e aí você está conversando com o outro? Não, a gente não se fala muito, sabe? A gente fala oi, bom dia. Bom, então não tratou. Você pensa que tratou, mas não tratou. Reconciliar-se é se integrar de novo no relacionamento com a pessoa, né? Eu gostei de um ponto da aula passada que queria explorar ele um pouquinho mais. E da onde que flui o conflito? Isso foi colocado na aula passada. Da onde que ele flui? O conflito sempre flui do coração. Tanto o ofensor quanto o ofendido. O coração é que é a sede moral disso aí, né? E o que acontece dentro do coração que desencadeia isso? É a idolatria do nosso coração. Do que nós estamos falando quando falamos de idolatria? Nós estamos falando disso, ó.
Ídolo é qualquer desejo que cresce numa demanda consumidora que passa a governar o nosso coração. Aquilo lá... Então, existem coisas da nossa vida que elas são até boas em si mesmo. Por exemplo, foi citado um excelente exemplo na aula passada. Eu quero ter meus filhos educados, né? Crianças obedientes, netos obedientes e tal, que vão bem na escola, babá. Mas na hora que isso aí passa a governar as minhas atitudes e os meus pensamentos, ele virou um ídolo, né? Então, nós julgamos que se eu tiver esse ídolo, se eu conquistar ele, eu vou ser feliz, vou estar satisfeito, ou vou trazer segurança para a minha vida. O exemplo mais comum que muitas pessoas também lembram é do dinheiro, né? Ter bastante dinheiro, eu vou ser bem feliz, vou ficar completo e vou ficar seguro. Não, estou com dinheiro, estou bem. Então é algo que eu amo, ou algo que eu temo, ou algo que eu confio. Se eu amo, temo e confio, eu vou prestar culto para isso aí. Invariavelmente eu vou prestar culto a esse ídolo. E se eu presto culto a ele, é porque ele passou a ocupar o lugar do Deus da minha vida. Ele é o Deus da minha vida. Isso vale para qualquer coisa, gente. Qualquer coisa, tá? Estou citando aqui alguns exemplos, mas vale para infinitos outros. Por exemplo, a minha profissão. Ser mãe, hoje é dia das mães, né? Eu tenho que ser uma mãe nota 1000, né? E por aí vai. Como é que eu curo isso então? Só tem um jeito. Deus é especialista em nos libertar dessa escravidão, né? Filho Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Nós estamos estudando um texto, que é o texto da família do José lá, que vão se tornar escravos lá no Egito. Deus vai levantar um homem depois, Moisés, que vai trazer libertação para o seu povo, né? Que é um tipo de Jesus, né? Então, o que Deus usa hoje para nos libertar da escravidão? O seu Santo Espírito, que habita em nós, a sua palavra, a instrução bíblica e a igreja. A igreja tem que ser instrumento de libertação da nossa idolatria. Nós vamos ter uma classe, olha eu fazendo um merchandising já aqui, né? Mês que vem nós vamos ter uma classe de aconselhamento que vai usar este livro aqui, lado a lado, que nós vamos tratar exatamente dessa questão. Como que na igreja nós somos utensílios de Deus na vida dos outros. E por fim, queria dizer isso, que o pecado é aquilo que nós fazemos quando nós não estamos satisfeitos com Deus. Muito bom. Começando então a aula agora de hoje. Então, tomando por base aquilo que foi falado semana passada, vamos tentar entender a paz sendo buscada dentro do casamento. Por um acaso, o sermão de hoje, por acaso, chama Em Busca da Paz. Né? Que coincidência, né? Então, como é que eu busco a paz dentro do meu lar? Claro que nós estamos focando aqui na família e tal, mas isso vale para outras situações, tá? Você pode aplicar esses princípios para o seu negócio, sua vida na sua empresa, na escola, no seu bairro, num monte de lugar. Bom, basicamente, então, nós vamos focar 4 pontos principais: confissão, confrontação, perdão e negociação. A confissão, ela é o ponto de partida. Por quê? Porque ela traz libertação. Abra sua Bíblia aí no texto de Provérbios 28:13. Olha que verso maravilhoso, Provérbios 28:13. Eu vou ler porque eu estou com o microfone aqui. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem esconde os seus pecados não prospera. Você não vai para frente.
Davi falou que quando ele calou os seus pecados, os ossos ficaram doentes. Você vai apodrecendo. Mas confessar pecados é libertador. Sai um peso das costas imenso, né? E qual que é o princípio que está por trás disso? Qual é o fundamento? É a graça de Deus que vai exercer uma força em nós, porque estaremos buscando a pacificação. Esse é o princípio. O sacrifício de Jesus é aquilo que pode nos salvar. Então essa graça que nos foi dada pelo sacrifício do Filho de Jesus é derramada sobre nós e nos move a confessarmos as nossas falhas, porque nós sabemos que Ele é fiel e justo para nos perdoar. E isso vale nós para com Deus e nós para com quem está próximo a nós. E a pessoa mais próxima a nós, normalmente, é o nosso cônjuge, né? Quando eu confesso, eu abandono orgulho, abandono defensividade. Ou seja, eu jogo de lado a minha autojustiça. Porque enquanto eu estou com problema aqui comigo e não confesso, eu estou achando que eu estou certo. Mas na hora que eu confesso, significa, eu estou reconhecendo que eu estou enganado, né? Para isso eu tenho que fazer um autoexame honesto e admitir meu erro. Eu tenho que fazer um autoexame de tudo que envolveu o conflito, tudo que passou na minha mente, tudo que passou por mim, que gerou aquele conflito lá. Então eu apelidei isso aí de exame de 360 graus. Então eu tenho que começar a pensar naquilo que eu falei. Isso é a primeira coisa. O que eu falei? Quais foram exatamente as palavras que eu usei para ter gerado aquele conflito? O Sandy, ele fala que a palavra, ela pode ser tanto uma coisa altamente abençoadora, né? Que nem fala em Tiago, né? Mas ela pode ser uma faísca que incendeia uma floresta inteira. Uma palavrinha que você tenha falado que entrou errado, né? E às vezes essa palavrinha não foi, foi sem querer, foi sem querer querendo, né? Ontem à noite nós estávamos na casa do alemão. Mãe, a mãe, ela arranhou eu aqui. Não, mãe, eu não arranhei, eu só puxei com a unha assim. Não, claro. Então, outra coisa que eu tenho que pensar, murmuração, reclamação constante. Isso aí, tem gente que vive assim, né? Isso traz irritação em quem está à volta, fica down, fica ruim, né? Mentirinhas para fortalecer algumas posições, distorcemos alguns fatos para ficarmos com a razão conosco, fofocas que foram, fofocas mal encaminhadas, né? Mau humor, preguiça, negligência, promessas não cumpridas. Tudo isso eu tenho que pensar. Será que não está envolvido no meu conflito? As atitudes e motivações. Eu não falei tal coisa, mas a minha atitude falou por mim. E o que eu estava, qual era a intenção? O que me motivou a fazer aquilo ali? Foi chutar a sua canela. Foi ofender você. Você sabe que muitas vezes o corpo fala mais do que a boca, né? Você não precisa falar nada. A cara que você está fazendo já está falando, né? Enfim, eu tenho que pensar que ídolos estão governando o meu coração. Por que eu estou tendo essas atitudes? Outra coisa, às vezes eu começo a ter, como eu disse, desejos em relação a outra pessoa, que são até legítimos. Não sei se nós vamos conseguir chegar no final, mas eu queria no final falar um exemplo de uma mulher que quer que seu marido seja o líder espiritual do lar. Ele quase destrói o lar por causa disso, que é uma coisa super legal, né? O marido ser o líder espiritual. Só que ele não tem tempo.
Ele trabalha 12 horas por dia e tal, e ela vai criar um conflito, porque ela tem uma exigência que tomou conta dela. Bom, e aí, como que eu vou confessar tudo isso? Então, o autor sugere 7 passos, né? Eu fiz uma adaptação aqui para ficar tudo com a letra A. A de amor. Muito bem. Então, primeiro passo é inclua todos os interessados, todos que estejam envolvidos. Todos nós devemos ir ao pé do nosso Senhor e confessar a Deus em humildade que nós temos ferido um ao outro. Primeiro eu tenho que me reconciliar com Deus e admitir que eu feri o outro e por isso eu feri a Deus. Como disse Davi lá, né? No Salmo 51. Em seguida eu tenho que ver todas as pessoas que foram atingidas, todas as pessoas que eu causei dano, e reparar o dano com todas elas. Se for com a família inteira, marca um almoço, marca um horário lá que você vai chamar a família inteira e vai confessar que você é o culpado por aquilo lá. Sem meias palavras. Sem, que é o segundo ponto, sem o se, sem o mas, sem o talvez. Talvez eu devesse ter escutado alguma história que me levou a pensar isso. Pode ser que eu tenha errado. Pode ser que eu tenha errado. Se eu me esforçasse mais, acho que eu conseguiria. Ó, eu sinto muito se eu te chateei, tá? Como se eu te chateei. Então, essas ser mais, talvez, pode ser, só serve para uma coisa: mostrar que você, na verdade, não está completamente arrependido. Não é? Porque se você tivesse completamente arrependido, você iria assumir a inteireza daquilo que você está falando. Eu te chateei. Eu sei que eu te chateei. Eu sei que você está magoado comigo. Porque eu fiz isso, isso e isso. Tem mais alguma coisa que eu não estou lembrando? Por favor, me fale. Então, eu tenho que demonstrar que houve uma mudança realmente no meu pensamento. Isso é arrependimento. Eu não quero mais seguir nesse caminho. Quero mudar de caminho. Terceiro passo. Assumir, então, especificamente. Ser bem claro mesmo. O arrependimento, ele tem que ser manifestado de forma honesta e incondicional. Eu estou arrependido e ponto final. Não é, eu vou me arrepender se nós conseguirmos, não tem o se. Na verdade, no outro livro do Sandy, ele dá uma aula sobre arrependimento, achei maravilhoso isso. Arrependimento não é falar que você está arrependido. Arrependimento é uma atitude mental. É uma disposição interior. E para mudar o interior, só tem um jeito. É Deus agindo em você. Então, para se arrepender, você precisa orar, clamar ao Senhor. É o Salmo 139 lá, né? Senhor, fala para mim qual o caminho que está errado. Onde que eu estou machucando? Eu estou enxergando um pedaço, mas pode ter um outro pedaço que eu não estou enxergando, né? Olha esse texto aqui, 2 Timóteo, abra aí, 2 Timóteo 2. Esse texto aqui é caro demais para mim, é um texto que faz parte marcadamente da minha vida de cristão. 2 Timóteo capítulo 2, do verso 24 ao 26, é o final do capítulo 2. Vou ler. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento.
levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Eu vou orar ao Senhor para que Ele coloque no seu coração que você entenda que você está entendendo as coisas erradas. Eu não vou catar você pelo colarinho e forçar, obrigar você a entender o que eu estou tentando te dizer. Eu vou te dizer, mas eu oro ao Senhor para que você entenda a minha mensagem. Então, arrependimento significa cair em si. Lembra da parábola do filho pródigo lá? Caindo em si. Né? Isso é arrependimento. É tomar consciência do auto-engano. O quarto passo é: admita que você feriu a outra pessoa. Seja claro. Né? O autor ele coloca uma diferença. Busque erros e pecados. Erros são falhas de julgamento nosso. Eu achei que uma coisa era uma coisa e não era bem aquilo ali. Agora, pecado não é isso. Pecado é errar o alvo. Pecado é rebelião contra os desejos de Deus. E muitas vezes nós estamos em rebelião com os desejos de Deus e tratamos como erro. Puxa, desculpa, foi mal, eu errei com você. Então eu não errei, eu pequei contra você. Não foi apenas um engano de julgamento, né? E às vezes nós negamos o nosso pecado dizendo para as pessoas que foi só um errinho que eu cometi, né? Quinto, aceite as consequências. Se você aceitar a consequência daquilo que aconteceu, você está comunicando para outra pessoa que você está arrependido, né? Sexto, demonstre isso. Mude seu comportamento. 1 João 3,18, olha que verso fantástico, fala assim: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Não é só falar, estou arrependido, mas não demonstra. Crê, você fala que me ama, não, mas eu te amo, então demonstra. Demonstra. Em vida, né? Como diz minha mulher, não adianta trazer flores para mim em morte, né? Que é flores em vida. E talvez no futuro você faça revisões também pelo comportamento que você passou a adotar. E por fim, o sétimo ponto: espere que o perdão virá. Reveja os pontos, vê se você fez corretamente, seguiu os passos, e espere que a outra pessoa faça parte dela, que é te perdoar. Você fez a sua parte, faça a sua parte. Eu já ouvi muita gente falando: eu não vou pedir perdão porque ele não vai me perdoar. Isso não tem pé nem cabeça. Tá? O pecado imperdoável é contra o Espírito Santo, não é contra outra pessoa. Então não tem cabimento alguém não perdoar o outro. Não, isso eu não vou te perdoar. Bom, então o primeiro passo dessa busca da paz é a confissão. O segundo passo é a confrontação. Como é que nós vamos confrontar a outra pessoa? Então, ele fala que os casais normalmente são atribulados com a pressão do dia a dia e tal, mas, porém, muitas vezes não compartilham seus anseios, suas dúvidas, e não estão preocupados em ajudar mutuamente um ao outro, né? Então ele vai falar de 5 atitudes que agradam a Deus, que são princípios fundamentais para que haja confrontação do outro. Por que nós estamos tendo discussões em torno desse tema? O que está acontecendo com a gente? Então, primeiro ponto, releve, quando for possível. Quando for possível, releve. Quando que eu não vou relevar? Quando os fatos que estão causando o problema aqui forem causar danos definitivos, duradouros para o casamento. Uma coisa muito grave aconteceu. Não dá para relevar. Ou então,
quando vão causar danos à reputação de Deus. Foi muito ofensivo o que você falou, o que você fez. Então não dá para relevar. Nos demais, busque relevar. Não fique aumentando a importância daquilo que aconteceu. Segundo ponto, a ideia da confrontação é trazer edificação e não destruição. Não é confrontar para demolir o outro, partir para cima do outro. Não, é confrontar para nós vermos em que pontos não estamos glorificando a Deus. Quando que nós não estamos sendo pacificadores. Ao contrário, estamos sendo lesivos uns aos outros, né? E mais uma vez aí, lembrar que a linguagem falada e a linguagem corporal falam muito, né? Temos que falar com humildade e mansidão, falar em amor e com paciência. Outro ponto, esteja pronto para ouvir. Lá em Tiago fala que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Teoricamente deveríamos ouvir o dobro do que falamos. Mas normalmente fazemos o contrário, né? Falamos o triplo do que ouvimos, né? E aí ele dá uma pista para nós, uma dica aí. Ele vai falar de 5 dicas de como escutar. Primeira, espere. Deixa a pessoa falar tudo que ela quer falar. Fique confortavelmente ouvindo. Eu conheço gente, vocês também conhecem, vocês estão olhando para o próprio. Ele não consegue ouvir mais que 3 palavras, eu já sei o que você vai falar. Mas isso que ele está falando não é verdade. E por aí vai. Não interrompa, mesmo quando seu cônjuge estiver falando algo que você discorda profundamente. Deixa ele falar. É um treino. Segunda dica. Dê atenção. Não fique planejando a resposta. Preste atenção no que a pessoa está falando. Porque se você planejar a resposta, não vai ter diálogo. Ela vai fazer o discurso dela e você vai fazer o seu. Para isso, aí vocês não precisam estar frente a frente. Grava a mensagem lá do WhatsApp, certo? E manda o que você queria falar. E o outro grava a mensagem dele e manda o que ele queria falar, pronto. Né? Ou manda e-mail na mesma hora. Ó, vou mandar um e-mail. Você manda aí também, tá? E aí chega junto os e-mails, pronto. Esclareça. Repita em voz alta o que a outra pessoa falou. Você está querendo dizer, então, que eu largo você falando sozinha e não dou atenção para você? É isso que você está dizendo? Busque esclarecer para que em seguida venha uma solução. Mas não para armar uma cilada para outra pessoa. Com má intenção. Né? Repita. Repita aquilo que a pessoa falou. Né? E por fim, concorde com o que puder. Aquilo que der para concordar, concorde. É verdade, você tem razão. Realmente, eu tenho feito isso. Ou não, ou tenho deixado de fazer isso, aquilo, aquele outro. Você vai falar, puxa vida, mas isso aí é muito difícil. Pois é. Só que a gente não pratica isso. E cada vez que a gente não pratica e vai deixando os conflitos aumentarem, eles vão ganhando em proporção. Então eu acho que o livro, ele é uma porção de técnicas que nós podemos aplicar, porque nós temos o fundamental para aplicarmos. Nós não seríamos apenas treinados como cachorrinhos amestrados a fazer isso aqui. Não é isso que nós estamos propondo. Nós estamos propondo que haja um entendimento daquilo que Deus fez em nós e fez por nós. E como nós temos parte com Ele, a partir de agora, nós somos habilitados a fazer isso. As grandes potências, elas fazem acordos
acordos de paz. Mas por quê? Porque está envolvido um monte de questões políticas, geopolíticas, né? Questões de ameaça, contra a ameaça, vantagens políticas e financeiras, etc. Nós não vamos fazer paz com quem está nos confrontando para alguma vantagem. Nós vamos fazer paz com quem está nos confrontando para a glória de Deus. A intenção é outra. O Espírito Santo nos habilita a fazer isso. Ah, mas eu não sinto essa habilidade. Então nós precisamos orar. Precisamos orar, estudar mais a Bíblia, buscar ajuda, né? Diga. Micro. Som. Ok. Acho importante só reforçar o que você acabou de dizer com aquela passagem em que Jesus fala para perdoar o irmão até 7 vezes no mesmo dia. A resposta dos discípulos é parecida com a nossa resposta. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. E a maioria das pessoas acha que aquele texto está querendo dizer que eles não tinham fé suficiente, que Jesus estava pedindo uma coisa muito impossível. Na verdade, Jesus os expõe ao ridículo, vamos dizer assim. Jesus mostra a fraqueza deles de entendimento, porque aí Jesus fala, se a fé de vocês fosse tão pequena quanto um grão de mostarda, você diria para esse monte, sai daqui e vai para lá. Então, quando Jesus está dizendo isso, ele não está afirmando, a fé de vocês é mesquinha, hein? Vá plantar coquinho, nem do tamanho de um grão de mostarda. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que se ela fosse tão pequenina quanto um grão de mostarda, já seria o suficiente. Já seria tremenda. Então, ele não está admitindo que eles não têm o suficiente. Ele está dizendo que eles têm mais do que o suficiente. E quando eles o fazem, eles não estão fazendo nada de extraordinário, porque fizemos a nossa obrigação. O finalzinho da passagem, eu estou me referindo a Lucas capítulo 17. O finalzinho da passagem é que depois que eles perdoam, eles ainda dizem assim, ó, e não é que eu sou bom não, é porque eu não fiz mais do que obrigação, servo inútil. Então, Jesus está usando aquela passagem de pequena fé, e eu faço questão de enfatizar isso, não do jeito que a gente está habituado a pensar. Eu não quero que a gente use a passagem de maneira errada, dizer assim, minha fé é tão pequena, não é nem do tamanho de um grão de mostarda. Mentira, não é isso que Jesus ensinou. Se ela fosse tão pequenina quanto a menor semente da época, já seria suficiente para grandes coisas. Então, não é para a gente, em suposta falsa humildade, dizer que ela é pequena. Nós temos mais do que o suficiente para perdoar. É isso que Jesus está nos ensinando. Tá? Balone. Essa passagem que o reverendo lembrou, eu acho ela tão útil para esse tipo de coisa, que inclusive na terça-feira passada no grupo em casa eu a usei no final, que estava nas tuas anotações. E um comentarista que eu li sobre ela, ele diz não só isso, mas também no final ele acrescenta dizendo o seguinte, a questão de aumentar a fé, que Jesus está contrapondo nessa aplicação que ele fez com os discípulos, também tem com não a quantidade de fé que eu tenho, como se fosse algo que eu tivesse para conseguir fazer isso nos meus relacionamentos. Mas que quando eu fizesse isso, a minha fé apontasse para Cristo. Em outras palavras, não é o quanto de fé que eu tenho, mas sim o objeto da minha fé. Então o objeto da minha fé é Cristo. E é por isso que eu sou capaz de agir dessa maneira. Não pela quantidade que eu tenho, mas porque olhando para Cristo e Ele sendo o foco da minha vida, então a minha fé me direciona a Ele, eu sou apto a fazer isso. Eu acho que isso que você colocou agora é fundamental, exatamente pelo que eu tinha dito antes. Quais são as motivações que nós temos para confrontar outra pessoa em amor? Acho que o fundamento é esse. Para honrar aquilo que Cristo fez por mim. E me habilitar a isso pela habitação do Espírito Santo. Não para mostrar que eu sou uma pessoa polida e educada. Porque por mais que eu tente ser, pouco eu vou conseguir, como foi dito. Então, concluindo esse passo da confrontação, eu tenho que restaurar o relacionamento com uma comunicação sábia, né? Eu tenho que fazer considerações práticas, né? Eu tenho que buscar um local adequado. Tenho que achar uma hora correta para falar, né? Planejar as palavras que eu vou falar, o que eu vou dizer,
Se preciso for, até anote, né? Que descreva o sentimento que está aqui dentro. Como que estamos esmiuçando isso aqui, né? Resolvendo o problema, que vantagens que nós vamos obter com isso? Por que nós temos que resolver esse problema? Então eu tenho que demonstrar que eu quero começar um diálogo construtivo e não colocar já de cara o outro na defensiva. Eu quero trazer ele para nós juntos edificarmos uma solução que glorifique a Deus, né? Não adianta antecipar reações iradas, ficar pensando, mas se eu falar isso aqui, daí ele vai responder aquilo ali. Não, vá desarmado, né? Planeje responder qualquer coisa que tenha. Ele pode até responder iradamente, mas que eu saiba responder com mansidão. Planeje isso. Coloca o eu na frase, eu me sinto assim quando você faz tal coisa. E o resultado disso é aquilo ali. Então, eu me sinto. E não, você me faz ficar de tal maneira. Quer dizer, eu estou fora, né? É você que é o culpado. Segundo ponto, que é a ministração com o evangelho, né? Entenda que esse conflito está acontecendo, como foi dito no sermão hoje. É uma oportunidade que o Senhor está nos dando para glorificá-lo. É uma oportunidade. E por fim, busque ajuda dos irmãos. É essa ajuda que você tem que pedir. Dos irmãos. Eu não quero falar nada contra médicos, não. Mas eu já vi gente irada ir atrás de médico. Doutor, eu preciso de um remédio para minha ira. Eu não tenho muita paciência com as minhas crianças. Eu não tenho paciência com ninguém, na verdade. Eu preciso de um comprimido. Tem um comprimido que chama Jesus, né? E esse sara. Terceiro ponto. Então, confissão, confrontação, perdão. Os cristãos, por natureza, no momento que eles se tornam cristãos, eles já deveriam se transformar em pessoas perdoadoras, né? Porque eles acabaram de ser perdoados. Eles deviam ser doutores em perdão, né? Porque foram perdoados por Deus. E podemos chamar Deus de Pai, certo? Então nós devemos dar aula de perdão para os outros, né? No entanto, o perdão que a gente oferece para as pessoas, ele está muito aquém daquele perdão que Deus nos deu, né? Porque ele nunca é completo, perfeito e puro. Mas é isso que a gente deveria buscar. Nós temos que entender, então, que perdão não é um sentimento. Ele não tem a ver com o sentimento de esquecer. Que nem muita gente fala que lá na Bíblia, Deus fala que Ele não se lembrará mais dos nossos pecados. Não se lembrará para nos acusar. Não é que Ele tem memória fraca. Não é isso. Ele não vai interpor aquilo lá mais contra nós. Não é? E nós também não vamos esquecer do que a outra pessoa fez. O que nós já não vamos mais colocar aquilo lá como cobrança, né? Perdoar é exatamente cancelar uma dívida. O cara devia 100 mil reais para você, tá perdoado, não deve mais. E acabou, né? É um ato da nossa vontade, não é um sentimento, eu sinto que não devo te perdoar. Não, eu não sinto. Não, é que nem amar lá ao próximo. Amar, mas eu não tenho vontade de amar. Não está perguntando, está mandando, né? É um mandamento, né? É uma ação deliberada e consciente. É o cancelamento, então, da dívida. E aqui ele coloca 4 compromissos que eu assumo quando eu estou dizendo que perdoo a outra pessoa. Presta atenção nisso. Eu não pensarei mais sobre a ofensa. Eu não mencionarei mais a ofensa e não a usarei mais contra você. Lembra aquela vez que você chutou minha... Perdoou? Acabou. Não vai mais lembrar, não vai mais trazer à tona. Eu falarei a outras pessoas sobre a ofensa. Aliás, eu não falarei, né? Faltou o nãozinho ali. Perdão.
Eu não falarei a outras pessoas sobre a ofensa, porque às vezes eu não falo para você, lembra aquilo que você fez, mas falo para os outros. Ih, rapaz, esse cara aí, ele já aprontou comigo. Olha que engraçado, no meu texto tá, eu não falarei, mas aqui tá, eu falarei. 4. Eu não permitirei que a ofensa fique entre você e eu, ou que prejudique o nosso relacionamento pessoal. Ela está cancelada, a ofensa, não é? E por fim, vamos falar sobre negociação. Confissão, confrontação, perdão. E agora nós vamos falar o quarto ponto. O quarto ponto ele colocou aí no livro, um capítulo, que eu achei muito legal, que ele aborda. Normalmente as questões de conflito são questões humanas, problemas humanos, né? Mas às vezes existem questões que ele chama de materiais. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Onde passaremos as férias? Em qual escola colocaremos nossos filhos? Com que frequência sairemos para jantar fora? Como disciplinaremos nossos filhos? Devemos comprar um cachorro? Comprar o cachorro é demais, né? Quem que vai escolher um carro novo? Então, essas questões, que são coisas materiais, elas podem induzir a conflitos pessoais. Então, começou a conversar. Onde que nós vamos passar as férias? Ah, eu quero ir para a praia, eu quero ir para a montanha. Ah, mas nós já vamos para a montanha todo ano e tal. E aí, você sempre quer mandar. Não, pronto, já virou coisa pessoal. Era uma coisa material, virou uma coisa pessoal. Então, vamos tentar lidar antes com as coisas materiais, práticas. Para isso, temos que aprender a negociar. E ele coloca aqui que existem 2 modelos básicos de negociação. A negociação cooperativa e a negociação confrontativa, competitiva, né? Então, o primeiro ponto, se for um casal, né, nós temos que lembrar que homem e mulher deveriam ser uma só carne. Portanto, há uma ideia de complementaridade entre eles, né? Então, teoricamente, eles deveriam se cooperar, né? E que a atitude competitiva, ela nunca leva a uma solução definitiva. Ela pode... não, mas às vezes a gente consegue chegar a uma solução mesmo competindo um com o outro. Pois é, pode chegar a uma solução superficial, mas não uma solução definitiva, né? Vamos abrir a palavra do Senhor aí, em Filipenses 2. Agora eu fui esperto, hein? Filipenses 2, 3 e 4. Filipenses 2, versos 3 e 4 fala assim, ó. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, ele fala aí que não é para você abandonar os seus interesses, mas que enquanto você busca os seus interesses, cuide também dos interesses do outro. Isso é cooperação. Eu tenho meus interesses, você tem o seu. Precisamos trabalhar os dois juntos. Não o meu vai se sobrepor ao seu, ou o seu vai se sobrepor ao meu, né? Então não pode haver ambição egoísta ou vaidade, como fala o texto aqui, né? E não é ceder simplesmente ao desejo do outro cônjuge. A solução busca em honrar o Deus, em beneficiar você e ao seu cônjuge. Os dois vão sair beneficiados com isso, né? Então ele coloca aqui, como que eu posso pensar em negociar algo material? Então, primeiro, nós temos que partir do ponto de vista desses 4 E's da pacificação, que é o que foi visto a semana passada, né? Que nós já falamos. Escolher glorificar a Deus, extrair a trave do próprio olho, enfrentamento gentil e buscar encontrar reconciliação, tá? E aí nós vamos partir para negociar.
E ele criou um acróstico aqui para negociação. Ele colocou que os 5 passos da negociação estão na palavra pausa. Então, você tem que dar uma pausa antes de começar a negociar, tá? Ele vai falar 5 etapas. Então, eu tenho que me preparar para fazer essa negociação. Esse é o primeiro ponto. Preparar a abordagem. Vamos imaginar um casal, como eu disse que eu ia tentar fazer. Nós estamos com tempo. Uma mulher, né? Ela quer que o seu marido não deixe de assumir as funções espirituais do lar. Que é um bom desejo, né? Porque ela já percebeu que de vez em quando eles oram junto como família, mas o marido trabalha fora, ele trabalha muitas horas, chega tarde cansado, sai de manhã cedinho, vira e mexe, ele tem que fazer viagens, que fica 2, 3 dias fora, e que os meninos, que são pequenos ainda, estão entrando na adolescência, eles brigam muito, ficam vendo porcaria na televisão, programa que não é educativo, que não presta, não tem ido bem na escola, enfim. E ela está vendo que está havendo a falha do marido em assumir essa postura. Ele, por sua vez, se sente culpado, porque realmente ele reconhece que ele não está fazendo mesmo. Só que ele fica, como que eu vou fazer? E o casal já teve várias discussões por causa disso. Que hora fazer reunião de oração, ou que hora ter o culto familiar, enfim, esse é o problema. Então, depois de muito tempo, ela pensou naqueles 4 ex lá, né? E elaborou um plano. Então, primeiro, ela preparou uma abordagem. Como que podemos ter uma consciência limpa de Deus, diante de Deus? Como é que nós podemos servir a nossa família? Como que nós vamos ter tempo para desenvolver esse serviço para a família? Como é que nós vamos desfrutar paz e sossego aqui em casa? Pensou também naquele texto que nós lemos de 2 Timóteo lá, né? E aí, ela, vou conversar com meu marido. Que hora? Na hora que está saindo para o culto? Não. Na hora que ele está chegando cansado? Não. Na hora que está tendo um arranca-rabo? Não. Tem que ser uma hora calma, tranquila, programada, sem muito tempo para terminar. E aí nós vamos conversar. Aí eu vou ter uma atitude assertiva. Ela vai começar afirmando o amor dela pelo marido. Afirmando que ela está do lado dele. Que ela quer o melhor para a família. Que ele é o cabeça da família. E ela está lá para ajudá-lo a cumprir essa missão. Ela vai dar entendimento a ele que ela compreende os problemas dele de chegar cansado do trabalho, que de manhã às vezes tem que sair cedo. O que nós podemos fazer? Como é que nós vamos resolver isso? E o autor ele faz uma diferença entre questões, posições e interesses. É bem resumido o que ele fala disso. Então tem uma questão lá, e diante de uma questão eu tenho uma posição e você tem uma posição. Mas quais são os interesses que estão por trás disso? E eles citam uma passagem bíblica fantástica para mostrar isso aí. Ele cita aquela passagem que tem em 1 Samuel 12. Não, 1 Samuel 25. Que é quando o Davi e a turma dele lá está acampada nos campos lá, foragido do Saul. E por onde eles estão lá acampados e tal, eles começam a dar segurança para os fazendeiros lá da região e dar
proteger os pessoal de assaltante, etc. O Davi com a sua gangue lá, né? Que é quase 1000 homens, né? E ele tá lá, perto dele, lá tem um sujeito chamado Nabal, que não tem um pingo de educação, um cara grosso, né? Que foi o tempo de tosquiar lá os carneiros e tal. E eles ofereceram proteção, né? Então não veio nenhum perigo, nada. E aí o Davi mandou tipo de um recado, um sujeito foi lá e falou: ó, Nabal, nós estávamos por aqui, protegemos aqui a sua fazenda e tal, e nós precisamos comer, encher a barriguinha, você não tem nada para dar para nós não e tal, um pichuleco aí. O Nabal, que é um sujeito finíssimo, né? Mandou o cara catar coquinho e falou que ele não ia dar nada, que ele queria que o Davi sumisse de lá e tal. Ficou muito bravo. Respondeu mal. E o cara voltou para falar isso pro Davi. E aí o Davi, o quê? Ele falou isso? Ele vai ver agora o que vai acontecer com ele. Turma, vamos lá. Pegou 400 caras, vamos lá acertar esse negócio com esse Nabal aí. Vamos dar uma lição nele. Nós aqui protegendo o cara responde dessa maneira, tá pensando que tá falando com quem? No entanto, Nabal tinha uma esposa que a Bíblia fala que era bonita e inteligente, chamada Abigail. E aí essa Abigail aí fica sabendo dessa história e fala assim: pô, Nabal, ele vai se arrebentar. Pegou um monte de bolo e prata e comida e mel e tal, fez uma trouxa, pegou uns burros lá, uns jumentos e mais uns empregados e foram ao encontro do Davi que vinha vindo para dar uma surra no Nabal. E ela cruza com ele, ajoelha, rosto em terra: meu rei, ô meu rei. E o Davi não era rei ainda lá, né? Eu sei que o meu marido Nabal, ele falou bobagem. E aí ela começa a falar dos interesses de Davi. Ela não começou com um discurso assim: pô, você vai lá bater nos caras que são ignorantes, os caras não deram as coisas para você. Não, ela não faz esse apelo. Ela começa a falar para o Davi que você é um homem justo, você é um homem que Deus escolheu para governar aquela nação, e começa a encher a bola dele. Eu até trouxe tudo isso aqui para você, ó. E aí o que o Nabal fala? O que o Davi fala? Tá aí. O cara é um chucro, mas a mulher dele tá de parabéns. Turma, vamos voltar. Maravilha. Então ela resolveu o problema. Ela usou de entendimento para compreender os interesses do Davi. Finalizando. Como que então eu vou solucionar esse problema aí da casa lá da mulher e o marido que não tem tempo para ser o sacerdote do lar? Vamos ter uma criatividade. No livro ele cita até fazer um brainstorm. Então nós vamos sentar lá e começar a dar palpite. Quem sabe surge uma ideia fantástica, que é o que acontece. No livro lá ele narra que eles chegaram a ter uma ideia extremamente útil para como fazer culto familiar e orar com as crianças. No começo, vamos experimentar. Foi a última parte. Dá para fazer todo dia? Não. Dá para fazer quanto? 2, 3 vezes por semana. Dá para fazer de manhã, antes deles ir para a escola, orar junto com eles. E à noite dá para fazer uma noite. Uma noite dá para fazer. Então, beleza, vamos fazer isso por 3 meses, vamos ver como é que faz. E vamos reavaliando. Então, com esses passos da negociação, chega-se a uma solução do problema. Perguntas. 52 minutos. Sem perguntas? Todo mundo entendeu tudo? E vocês vão fazer? Hã? Então tá bom. Vamos encerrar então por aqui. Queria orar novamente com vocês. Senhor, te louvamos pela riqueza da tua palavra. Te louvamos porque
Vemos que podemos caminhar muito uns ao lado dos outros, Pai. Podemos ser sustento na vida dos outros. Que podemos trocar conflitos por atitudes que glorificam o Teu nome. Podemos transformar os nossos corações lidando com essas situações de conflito. Que realmente nós possamos usar bem os conflitos para ganharmos confiança na obra que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Que nessa semana possamos meditar em tudo isso que temos ouvido aqui. E que possamos ser fiéis testemunhas disso para as outras pessoas. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.